Esse, na verdade, é um assunto bastante polêmico, porque assim, o senso comum, né, diz, o cliente tem sempre razão. E claro, você como empresa, você como loja, você tem que atender o seu cliente da melhor forma, você tem que passar soluções, você tem que, de alguma forma, resolver o problema do seu cliente que ele está tendo ali naquele momento. Mas não necessariamente o cliente tem sempre razão. Muitas vezes, né, o cliente não tem razão no que ele está argumentando ou no problema que está acontecendo. Então, é polêmico por isso, né, porque assim, sem cliente, nenhum negócio existe, todo negócio precisa do cliente, o dinheiro do cliente é o que paga as contas, né? Quando o seu negócio não vende, ele nem tem razão de ser. Então, o cliente, ele sim, é o pilar central de qualquer negócio, porque é ele que faz tudo acontecer, é por ele que a sua empresa existe. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante deixar bastante claro. E, dado isso, você como empresa, você como loja, sempre vai ter que tentar resolver o problema do seu cliente da melhor forma possível. Sempre vai ter que tentar buscar o equilíbrio, o bom senso, entender de fato o problema que aconteceu, os motivos que ocasionaram o problema, primeiro para você tentar evitar que aconteça com outros clientes, mas principalmente para resolver ali aquela situação pontual daquele cliente. Porém, assim, quais são os cuidados que eu coloco quando eu argumentei, né, nesse começo agora, falando assim, nem sempre o cliente tem razão, inclusive eu sou a favor em alguns casos até demitir o cliente, né? Tem alguns casos que aquele cliente não faz sentido para o seu negócio e você tem que ter essa consciência, porque às vezes você está tomando prejuízo, não só financeiro, como prejuízo de energia, atendendo um cliente que você não deveria, é um cliente que na verdade não faz sentido você atender. Então, quais são os pontos que são importantes você analisar? Primeiro, a questão de você tentar vender tudo para todo mundo, né? Isso acontece às vezes em loja física, um exemplo clássico é aquele vendedor que quer empurrar tudo a qualquer custo, né? A pessoa entra na loja ali, e aí o vendedor percebeu que as coisas não agradaram tanto o cliente, mas o vendedor tenta de algum jeito tentar empurrar alguma coisa. E quando você tenta empurrar, talvez na hora ali o cliente vai comprar, às vezes até pela pressão, né? Às vezes até para não ficar chato, mas na hora que ele vai para casa, que ele vê, que ele analisa, ele não está satisfeito com aquela compra. E um cliente não estando satisfeito com aquela compra, não é um bom cliente para você. Então, às vezes esse dinheiro que você ganhou empurrando alguma coisa, ele não é a melhor venda, porque o cliente, primeiro, não vai sair satisfeito, porque ele não vai se sentir, às vezes, depois, né, que ele comprou aquele empurrado confortável com a compra. Às vezes ele vai voltar lá para querer trocar, ou às vezes vai querer o dinheiro de volta, ou às vezes não vai recomendar a sua empresa. Existem vários pontos que se desdobram de uma venda empurrada, então tem que tomar esse cuidado. Então assim, a venda ela tem que acontecer quando realmente o seu produto, o que você oferece, ajuda o cliente ou satisfaz o desejo do cliente. Então, ou você resolve o problema daquele cliente, dependendo do que você vende, ou você satisfaz o desejo, né, do cliente com o que você vende. Quando isso está alinhado, quando o que você vende é o que de fato o cliente precisa, puta, sensacional. É esse cliente que você precisa. Agora, você começar a atrair clientes que estão desalinhados com o seu propósito, clientes que estão desalinhados com a sua visão, você vai começar a ter problema. Porque vai ter muito cliente que está comprando de você, mas não necessariamente é o cliente ideal, e aí você está só visando ali aquela venda imediatista, só que não é o cliente ideal, não é o cliente que vai te dar o real lucro a médio e longo prazo. Você tem que tomar cuidado, é aquela coisa. Você está tentando vender, você vende maçã, né? E aí o cliente quer comprar banana, mas de algum jeito você tenta vender a maçã para ele para você fazer uma venda e ele não quer comprar, né, o que você vende. Então tem que tomar esse cuidado. Então o alinhamento do que buscar o cliente quando você faz seus anúncios, quando você faz sua divulgação, quando você se posiciona no mercado, quando você a sua comunicação ela tem que atrair os clientes que fazem sentido para você. Então quando você se comunica, quando você se divulga, essa comunicação, essa linguagem tem que atrair as pessoas certas. E automaticamente, quando você faz isso, você distancia as pessoas erradas. Lógico que isso é algo que você tem que fazer a médio e longo prazo, não é simples, mas você tem que buscar isso sempre. Um outro ponto, né, que eu acho que é essencial, muitas vezes o cliente ele é mal educado. Às vezes o cliente, por mais que o problema que aconteceu foi um erro da loja, o cliente ele não pode ser mal educado, o cliente não pode faltar com respeito. E eu penso que quando o cliente, ele perde a razão quando ele falta com respeito, quando ele parte para um nível agressivo, né, na maneira como ele está falando. Nessa hora o cliente perdeu a razão. Por mais que ele tinha razão, ele perdeu a razão nessa hora. Então assim,
assim, eu acho que não faz sentido você aturar ou aceitar um cliente que está desrespeitando a sua equipe, um cliente que está desrespeitando o seu time, um cliente que está desrespeitando a sua loja. Se teve algum problema e ele não está satisfeito, ele tem todo o direito de reclamar, né? E você como loja tem que resolver, porém ele não tem o direito de ser sem educação, ele não tem o direito de faltar com respeito. Uma vez que ele passa essa linha, ele perde a razão. E aí, nesse caso, a loja tem que ser muito clara, educada, com bom senso. A loja nunca pode ir para esse nível do cliente, né? Nunca pode tentar devolver com a mesma moeda. A loja sempre tem que superar, né, esse tipo de cliente, mas mostrar que é um cliente que ela não quer mais atender, que é um cliente que não faz sentido a loja continuar atendendo, né? E um outro ponto também que você tem que tomar cuidado é aquele cliente que ele quer desconto, ele só ele quer ter vantagem, né? É um cliente que ele quer extorquir, eu chamaria assim. E é um cliente que, na verdade, ele não é rentável. É um cliente que, quando ele está indo para uma linha que ele acha que tudo é caro e tal, você tem que ter muito cuidado para que você não tem que fazer o que o cliente quer, se isso vai comprometer a viabilidade comercial, a sua viabilidade financeira. Então, assim, e depois que você está mais um tempo no mercado, depois que você tem uma certa experiência, o seu feeling começa a melhorar. Você percebe clientes que não estão alinhados com o que você precisa logo no início. Já percebe que, putz, esse aqui é um cliente que eu já conheço o perfil. É um cliente que ele sempre vai exigir mais para ele sempre vai querer levar vantagem em tudo e no final das contas é um cliente que não vai me dar lucro nunca e, pelo contrário, vai desgastar energia, ele vai tomar tempo de energia da sua equipe, da sua loja, que aquele dinheiro que você ganhou fazendo aquela venda não vale, né? Todo esse estresse, toda essa energia que ele vai consumir e a médio e longo prazo, né? Porque qual que é o ponto que eu defendo? Que você sempre tem que pensar no seu cliente a médio e longo prazo. O quanto que esse cliente pode gerar de valor para sua empresa no médio e longo prazo, que é o que a gente chama de lifetime value, né? É o valor do cliente no tempo de vida que ele tem se relacionando com a sua loja. Para que o cliente ele consiga ter um lifetime value grande, é um cliente que ele tem que estar primeiro alinhado com o que você tem a vender, é um cliente que tem que ser o cliente ideal para você, e é um cliente que com certeza ele vai ajudar o seu negócio a crescer. Então, esse terceiro ponto de clientes que só querem extorquir, né? Cliente que ele só quer ganhar vantagem em tudo o tempo todo, é o cliente que infelizmente não vai te trazer esse lifetime value. É um cliente que, pelo contrário, ele não vai te trazer nem retorno financeiro e vai te gerar um problema grave ali de energia, de estresse também. Bom, então assim, em resumo, né? Você precisa sempre saber qual é o seu cliente ideal, qual é o seu público-alvo ideal, para que você consiga atrair as pessoas que têm realmente o perfil, que vão ficar satisfeitas com o seu produto, com o seu serviço. Então, esse é um ponto fundamental para que você consiga evoluir com o seu negócio. E você sempre tratar o seu cliente, independente da situação, com a forma mais profissional, mais cortês. Você tem que ter sempre o equilíbrio ali na hora de tratar o cliente. Por mais que o cliente, como eu falei, ele é sem educação, o cliente ele perdeu a razão pela maneira agressiva que ele tratou, mesmo nessas situações, você como loja, você precisa tratar o seu cliente da maneira equilibrada, né? Não descer no nível dele, na verdade, porque você é quem tem que ter o controle da situação ali. Por mais que você saiba que o cliente está falando não faz sentido, você como loja você precisa tá superior àquilo para você conseguir resolver sempre. Claro que você não precisa aceitar tudo que ele está falando, mas quando você for argumentar com o cliente, você precisa argumentar de uma forma que realmente seja equilibrado, de uma forma que seja amigável, né? Para solucionar de fato aquele problema daquele cliente ali. Então assim, ter políticas claras de venda, políticas claras de troca, essas políticas todas que às vezes as pessoas não dão tanta atenção quando estão começando no e-commerce, elas são fundamentais. Porque uma vez que você tem essas políticas muito claras, claro que não é todo cliente que vai ler essas políticas, mas uma vez que você tem isso na sua loja, você não esconde nada, você está sendo o mais transparente possível. Então, você agir sempre com transparência, você sempre deixar explícito quais são as suas regras, as suas condições, você sempre vai deixar o seu cliente mais confortável em saber como que você atua, né? E mais seguro, inclusive, de comprar de você. E o cliente que não leu isso e está desalinhado com isso, você não tem que ficar se sentindo culpado e não estar conseguindo ter. Você, na verdade, tem que entender que é um cliente que não é o seu cliente, né? É um cliente que
que você não consegue atender, porque o que ele está querendo, você não consegue atender. Então, quando tem um cliente que está querendo comprar de você e o que ele está querendo comprar, você de alguma forma não consegue atender, ou porque o seu preço não é o que ele está buscando, ou o tipo de produto que você vende não é o que ele está precisando, ok, faz parte. Você não é obrigado a atender todo mundo. Você tem que atender muito bem o seu cliente ideal. E os clientes que não fazem parte do seu público-alvo, que não são o seu cliente ideal, você tem que tratar com respeito sempre, porém, agindo de uma maneira que atraia sempre o cliente que é o seu perfil, porque é esse cliente que vai te dar lucro, é esse cliente que vai manter um relacionamento a longo prazo com você, é esse cliente que vai indicar outras pessoas para sua loja e fazer o seu negócio crescer. Os clientes que não fazem parte desse público ideal, desse público-alvo, são os clientes que, na minha opinião, muitas vezes não vale a pena. É o cliente que não te dá lucro, é o cliente que te consome energia e é o cliente que acaba não valendo a pena, né? É o cliente que você precisa, entre aspas, demitir, porque ele não vai ser benéfico para o seu negócio. Então essa frase, o cliente tem sempre razão, eu considero todas essas ressalvas, porque nem sempre o cliente tem razão e você não é obrigado a atender todo mundo, porque você tem que atender o cliente que faz sentido para o seu negócio, o cliente que faz sentido para o seu crescimento. Então, essa é a minha opinião.